O nosso querido e amado pastor Elton, a qual nessa noite vai ser um canal de bênção para nós neste lugar. Um homem a qual Deus tem usado, irmãos, na maior simplicidade e humildade, de forma poderosa e grandiosa nessa terra. Segunda profética, eu não canso de falar para vocês que é a minha segunda casa, né? Eu tenho essa aqui, né, para a glória de Deus, e tenho a segunda profética como também a minha segunda casa, pela forma que vocês recebem tanto a mim e quanto a todos aqui da igreja, né? O nosso evangelista lá, o Lucas, vai desencontrar lá também. É um lugar abençoado. Que Deus continue abençoando vocês pelo trabalho que vocês fazem, né? Nos domingos, uma vez por mês, está levando ali mais de 1000 pão, irmãos. Vocês levam mais de 1000 pãozinhos de sal com manteiga, leva Dodge, leva suco, leva café, chá, para mais de 1000 irmãos. Até o piado que eles fazem. E eles não são uma igreja, eles são várias igrejas. A segunda profética, para quem não entende o que é a segunda profética, um é da igreja tal, outro é da igreja tal, eu sou da igreja aqui Peniel, é um povo que reúne num lugar para adorar a Deus. E eles têm essa obra que é linda e que é maravilhosa. Então eu amo vocês de coração, vocês sabem disso, vocês sabem disso, da forma que vocês também, eu creio que gostam demais de mim. Amém. Então, essa união, que esse intercâmbio sempre esteja conosco. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente a cada dia. Coloque-se de pé, irmãos. Vamos receber esse profeta nessa noite de pé, louvando a Deus pela vida dele, pela família dele. A família dele é uma bênção. Você viu a esposa louvando aqui? Nós vamos chamar ela aqui um dia para louvar, fazer um louvor. Vou ver com a Esther um dia de quinta-feira, se estiver tranquilo, varô. Você fazer um louvor aqui para as meninas descansar. Aí você vai fazer um louvor para nós aqui em nome de Jesus, amém? Porque vocês são bênçãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te glorifico e te exalto pela vida do pastor Elton, Senhor. Que o Senhor continua, Pai, usando o teu servo de forma extraordinária e magnífica sobre essa terra. Pai, continua, Deus, fazendo a tua obra sobre a vida dele, na casa dele, na vida da esposa dele, Senhor, dos filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, venha cada dia mais abrir as comportas do céu, ó Deus, ali na segunda profética, derramando da tua unção, da tua graça naquele povo, fazendo, Pai, que cada pessoa que adentram aquele lugar saiam dali abençoadas, saiam ali renovada, restaurada, liberta, meu Pai, de todo o mal. Usa, Senhor, ele nessa noite conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus pode ser mais forte essas palmas. Glória a Deus. Sempre bem a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louva a Deus por vir do pastor Marco Aurélio, do pai dele, de toda a família. Como ele diz que se ele está em casa lá, aqui nós também estamos em casa. Porque eu creio que, como ele disse, o reino de Deus não tem placa. Então tem que fazer por amor, pelo nome do Senhor Jesus ser glorificado, não nosso. Desde já eu agradeço a Ele por essa rica oportunidade de estar falando do amor de Deus. Confesso que durante essa semana tive ali gripado e 2 dias atrás ali estava comentando com os irmãos lá no serviço, estava com uma dor no estômago, e eu creio que tudo isso porque o Senhor quer falar algo nos nossos corações aqui hoje. E assim como Ele falou no meu coração, eu creio que Ele vai falar ao coração da igreja. Como de costume, diz a palavra de Deus, Ele não despede ninguém de mão vazia. Verdade, aleluia. Se nós adentramos aqui hoje, porque Deus quer falar algo aos nossos corações. Você que tem a palavra, eu pego a palavra de Deus. O tema da campanha é libertação. Então nós vamos entender uma das maiores libertações da Bíblia aqui. Êxodo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo 1. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Lê Êxodo 1. Ora, esses são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito, e entraram com Jacó, cada um com a sua família. Glória a Deus. Agora vamos lá para o versículo 12. Mas
quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais eles multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios se enfandavam por causa dos filhos de Israel. Pois os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza, assim lhe com a amargura a vida, e com pesado serviço em barro, em tijolos e com toda sorte de trabalho no campo. Enfim, todo o seu serviço, o que fazia servir com dureza. Pode assentar, aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus! Aqui nós vamos entender uma das maiores libertações da Bíblia. Porque quando nós falamos do tema de libertação, não podemos esquecer do povo que foi liberto. Um povo que passa cativo aproximadamente 430 anos ali, oprimido, como nós lemos. Mas nós entendemos esse contexto aqui. A Bíblia diz que Jacó tinha 12 filhos, e todos conhecem a história. Quando José é vendido, e é vendido ali, ele vai parar lá no Egito. A Bíblia diz que se levanta uma fome na terra dos seus pais, e outra hora um homem que era ali desacreditado, um homem que era como escravo naquela terra, o Senhor levanta ele e põe como governador daquela terra do Egito. Então a Bíblia diz que, passado um tempo ali, os irmãos dele se apresentam ali à procura do alimento, à procura do pão. E a Bíblia diz que, ao conhecer de novo que era ele ali, que ele estava vivo, toda aquela família vem morar no Egito. E aqui se inicia ali, quando passa ali aquela geração que conhecia José, aquela geração que conhecia que José era homem de Deus naquela terra e respeitava José ali. Toda aquela geração passa e se levanta um novo faraó. O novo faraó que não conhecia a história de José, que não conhecia o poder do nosso Deus. Então ali se levanta um novo faraó. E a Bíblia diz que aquele povo já está instalado ali no Egito. Aquele povo crescia cada vez mais. Porque o povo de Deus é assim. Quando ali, até no deserto, o povo se multiplica. Se plantar no deserto na direção do Espírito de Deus, você vai multiplicar. Porque é uma direção, uma bênção de Deus sobre o povo. Então a Bíblia diz que aquele povo começa a crescer. E se diga aqui que o faraó começa a observar aquele povo. E ele, com medo daquele povo crescer ainda mais e tomar o Egito ali, ele manda fazer um decreto para que aquele povo comece a servir. E ali começa aquele povo a ser maltratado naquela terra. Começa aquele povo ali a servir ali como escravo naquela terra. Um povo que outra hora era livre. Um povo que outra hora ali podia ali fazer, ir e voltar e adorar ali. Mas agora aquele povo passa ali debaixo de um jugo ali. E para nós ganharmos tempo ali, Êxodo 2 vai dizer que o bebê Moisés vai nascer. A Bíblia diz que começa ali a uma ordem do faraó, para que toda criança que fosse homem ali, era para ser morta ali. Mas as parteiras ali temiam a Deus. Aquelas parteiras direcionadas pelo Senhor não matam nenhuma daquelas crianças. E ali o faraó percebe que o povo continua crescendo. E quando aquele povo começa a crescer, ele fala: chama as parteiras aqui. E ele começa ali a indagar elas o porquê aquele povo continuava crescendo. E a Bíblia diz que elas vai falar ali que quando elas chegavam diante das hebreias, as hebreias já tinham dado os filhos, porque aquelas mulheres eram fortes e não precisavam de ajuda. Mais uma vez nós vemos o cuidado de Deus, mais uma vez nós vemos a mão de Deus fortalecendo o povo. Aqui eu aprendo que um povo que é de Deus, ele é forte no Senhor. Aleluia. Um povo que é de Deus pode se levantar tempestades, mas ele permanece firme e constante. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que aquele faraó, ele não vê outra situação, ele fala: agora vai matar as crianças que já nasceram, então vou jogar todo mundo dentro do rio ali, mata todo mundo. E a Bíblia diz que nesse período, Êxodo 2, versículo 1, foi um homem da casa de Levi,
e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, esconder mais, por ter mais tempo, tomou ele uma arca de junco, e revestiu de betume e pés. Pondo-lhe o menino, colocou entre o junco à margem do rio. E sua irmã prostrou-se longe para saber o que aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio do junco, mandou as suas criadas buscar. Abrindo o fio, uma criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: é um menino, filho dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que te vá e chama uma de dentro das hebreias para criar esse menino para ti? Respondeu a filha de Faraó: vai. Foi a moça que chamou a mãe do menino. Aqui nós entendemos que a mãe do menino, vendo ali, temendo pela morte dele, ela faz ali um cesto. Muitos pregadores, até eu já preguei dessa forma, que o menino era colocado no mar, dentro ali do rio. Mas nós lemos aqui, e Deus trouxe uma revelação no meu coração, que o menino foi colocado à margem. Ele não foi colocado dentro do rio. A palavra é bem clara que ele foi colocado na margem. Ele foi colocado ali com todo cuidado. Mas havia um propósito sobre a vida desse menino, porque lá na frente ele se tornaria um libertador daquele povo. E tudo aquilo que tem um propósito de Deus, o inimigo vai se levantar, mas a mão de Deus protege. Glória a Deus. Então você não entende ainda, porque muitas das vezes se levantam muitas coisas, muitas aflições sobre a sua vida, porque é um propósito maior que você ainda não entendeu. É um propósito muito maior do que os seus olhos físicos ainda podem enxergar. Porque esse menino aqui ainda era uma criança, mas havia um peso sobre a vida dele, havia uma responsabilidade que vinha sobre a vida dele, e ele ainda sem saber do que estava acontecendo, mas o Espírito de Deus já guardava a vida dele. E a Bíblia diz que quando a mãe põe ele ali à beira do rio, a filha de Faraó desce ali como de costume para tomar banho no rio, e ela escuta uma criança chorando. E quando ela escuta uma criança chorando, ela manda olhar e vê que é uma criança, filha dos hebreus. Ali ela poderia entregar para o soldado e ele ia acabar com a vida daquela criança. Mas como eu disse aqui, quando tem propósito de Deus, o inimigo não toca. Quando é uma direção de Deus, o inimigo não pode tocar. Mas lemos e sabemos a Bíblia ali sobre Jó, porque até para tocar nas nossas vidas ele tem que pedir permissão. Então ali é muito claro a Bíblia. Então quando aquela criança é achada, aquela criança tinha uma irmã que estava seguindo ali com os olhos aquele cesto. E aquela criança usada pelo Senhor chega ali e oferece alguém para cuidar daquela criança, sem saber a filha de Faraó que era a própria mãe daquela criança. Olha o cuidado de Deus, trouxe aquela criança de novo aos braços da mãe. Quando tem propósito, tudo dá certo. Então ali começa a história daquela criança. Ali Moisés é cuidado pela mãe, mas a Bíblia diz que chega um período ele é entregue de novo. E ele é entregue diante do reino ali do Faraó. E aquela criança cresce ali com os costumes egípcios. Mas o interessante é que vai passar um tempo ali. A Bíblia diz que Moisés está saindo lá fora. Ele está passeando no meio do povo ali. Ele está vendo o povo servindo ali, sendo escravizado. E a Bíblia diz que o coração de Moisés se entristece, porque ele olha para um lado e vê um egípcio batendo muito forte sobre ali um dos escravos. E aqui eu já aprendo: aquilo que tem dentro de nós não tem como se apagar. A Bíblia diz que Moisés cresce dentro do palácio. Ele é ensinado ali as leis do palácio, os costumes do palácio. Mas o interessante é que ele não perde a essência do Espírito. Ele não perde ali a natureza que ele tinha ali. Porque quando ele vê aquele homem sendo ali escravizado ali, apanhando ali,
A Bíblia diz que imediatamente Moisés parte para cima daquele soldado. Ele acaba matando aquele soldado ali. Ele tira a vida daquele soldado e enterra aquele soldado ali. E a Bíblia diz que no outro dia Moisés sai. E quando Moisés sai, ele vê dois hebreus brigando. E a Bíblia diz que quando ele chega para conversar com aqueles hebreus ali, eles lembram do dia passado. Por acaso você é o nosso juiz? Ou vai fazer como você fez ali com aquele egípcio? Moisés, temendo isso, Moisés vai fugir. A Bíblia diz que Moisés vai sem rumo ali. E ele vai para o deserto. A Bíblia diz que ele vai para o deserto de Midian. A tudo aqui já é um propósito de Deus. Nada acontece por acaso. É Deus o tempo todo ali direcionando Moisés, poupando a vida de Moisés, porque havia um propósito lá na frente. Então a Bíblia diz que Moisés ali, ele é levado pelo deserto. Ele caminha pelo deserto e o faraó descobre o que tinha acontecido. E a Bíblia diz que toda aquela região, o faraó começa a procurar pela vida de Moisés. Mas Moisés está ali nos cuidados de Deus. E a Bíblia diz que ele vai chegar diante do deserto, diante de um poço. E ele vê as filhas de Jetro ali, um sacerdote naquela terra. Ele vê as filhas de Jetro ali, indo tirar água. E os pastores ali, impedindo ela de tirar água. A Bíblia diz que Moisés se põe ali em prontidão. Moisés vai se ali opor ali diante deles. E elas conseguem tirar a água do poço. A Bíblia diz que elas voltam para casa mais rápido que o costume. O pai dela se assusta ali, entendendo que elas tinham chegado mais cedo. E vai procurar saber o que tinha acontecido. Elas vão contar que um homem egípcio tinha defendido elas. Ali aquele homem manda chamar Moisés. Moisés começa a habitar dentro da casa dele. A Bíblia diz então que Moisés começa ali a fazer parte da vida de Jetro, ao ponto ali de Moisés se casar com uma das filhas dele. Moisés vai casar com uma das filhas mais velhas dele, Zípora. Moisés ali começa ali a fazer parte daquela família. E Moisés está longe do seu povo agora. Mas a Bíblia diz que o contexto ali continua o mesmo. E até pior, aquele povo começa a ser oprimido cada vez mais. Mas nós sabemos que cada vez que o povo é oprimido ali, o povo cresce. Quanto mais bate no povo, o povo cresce. Quanto mais oprime o povo, mais o povo cresce. Aleluia. Então você não entendeu porque muitas das vezes você está sendo oprimido, muitas das vezes estão se levantando contra a sua vida. Mas não preocupa, o crescimento vai vir nesse tempo. Porque quanto mais se levanta, por mais tenta te parar, é o momento que Deus está querendo te levantar. É o momento que Deus está querendo colocar você de pé. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós lemos aqui, o povo está sendo oprimido e o povo está crescendo. O povo está sendo ali julgado ali, o povo está crescendo. A Bíblia diz que Moisés ali, ele está vivendo outra vida agora. Moisés ali não está nem sabendo o que está acontecendo. E certa feita Moisés vai pastorear as ovelhas ali. Então quando Moisés vai observar, uma das ovelhas tinha sumido. E Moisés vai procurar, ele sobe no Monte Horebe. E quando Moisés se aproxima do monte, Moisés vai ouvir uma voz e a sarça queimando. Mas o interessante é que aquela sarça pegava fogo e ela não se consumia. Meu Deus. A sarça pegava fogo e não se consumia. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu posso ir lá em Mesaque, Sadraque e Abednego, porque eles estavam dentro da fornalha e nem cheiro de fumaça tinha com eles, porque o quarto homem da fornalha estava lá. Pode até estar pegando fogo, mas não consome. Pode estar dentro da fogueira, mas não consome. Quem tem poder de fazer isso? Só Deus. Aleluia. Só o poder de Deus. Verdade, meu Deus. E a Bíblia vai dizer aqui então, ali Moisés, ali, ele chega diante da sarça. E a Bíblia diz que a sarça começa a falar com ele. E começa a trazer para ele quem que te perseguia, já morreu. A Bíblia diz que o faraó que se levantou lá já tinha morrido. Já tinha levantado o outro faraó. E ali Deus vai dar uma direção para Moisés. Porque agora o povo começa ali a se lembrar das promessas de Deus. Ali o povo ali começou a se lembrar. A Bíblia diz que Êxodo 2,
Êxodo 2, 23. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram e subiu a Deus o seu clamor, por causa dessa servidão. Então Deus ouviu os gemidos, lembrou do seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel. Aí Deus lembrou da promessa que tinha. Aí Deus lembrou, porque Deus lembrou ali, havia uma promessa sobre aquele povo. Aquele povo estava escravo, aquele povo estava oprimido, mas havia uma promessa sobre eles. Aqui eu já aprendo: se Deus te prometeu, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Não importa o cenário atual, Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Então a Bíblia diz ali que o povo começa a clamar a Deus, e Deus começa a falar com Moisés lá na sarça. Aí a Bíblia diz que, Êxodo 3, Deus chama Moisés no meio da sarça. Deus começa a falar com Moisés, e Deus vai dar direção a Moisés. Moisés estava apacentando, como eu disse, o rebanho de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. E o rebanho levou o rebanho para de trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. Pelo que diz: agora virarei para lá e verei as maravilhas, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está pisando é santo. Aleluia. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: como efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheço o seu sofrimento. E desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mama leite e mel, para o lugar do cananeu, Eteu, Amorreu e dos fariseus, e Aveu e Jebuseus. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel, e vindo a mim também tenho visto a opressão como os egípcios oprimem. Agora pois bem, eu te enviarei a Faraó para que tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu Deus: certamente eu serei contigo, isto será por sinal. Aleluia. Às vezes você está precisando de uma libertação, e com a sua força física você não consegue. Como Moisés olhou ali e falou: quem sou eu? Vou chegar diante do Faraó e vou libertar aquele povo que já está escravo lá há vários anos. Aí Deus fala com ele: eu sou contigo. Glória a Jesus. Aqui eu já aprendo, porque quando você vai sozinho para uma guerra, para uma batalha, quando você precisa de algo, sozinho você não consegue. Mas quando o Todo-Poderoso está do seu lado, Glória a Jesus. quando o Todo-Poderoso está com você ali, é algo diferente. Você pode ir, que Ele dá o livramento, que Ele dá a libertação, que Ele traz a cura, que Ele faz o milagre.
Então a Bíblia diz que no capítulo 3 aqui, Moisés é chamado e ele é enviado para chegar diante de Faraó. Mas a Bíblia diz que quando Moisés se apresenta ali, Deus dá no cajado ali, dá um Arão, ele e Arão conversa ali, e Deus dá um direcionamento para eles. Mas a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, e todas as vezes que havia os sinais, todos nós sabemos que 10 pragas foram lançadas ali, e Moisés chegava diante daquele povo ali, diante do egípcio, diante do Faraó, e clamava que o povo saísse dali para servir e adorar o Senhor. Mas ali a Bíblia diz que o Faraó todas as vezes ele negava, e viu uma praga, ele chamava Moisés, depois ele recuava a palavra dele, e ele vai chegar a 10ª praga. Quando chega a 10ª praga, a Bíblia diz que o Senhor fala para o povo: mata um cordeiro, passa no umbral da porta o sangue, e entra para dentro, como você e sua família, não deixa sobrar nada para o outro dia, porque vai passar um anjo da morte ali, e aonde não tiver o sangue ali, ele vai entrar e vai ceifar aquelas vidas. Aqui Deus estava mostrando para o Faraó o poder dele. Ele estava mostrando que toda a autoridade estava no nome dele, toda a autoridade estava sobre ele. A Bíblia diz que o povo faz como Deus manda ali, ele põe o sangue ali. Aqui eu aprendo que o sangue de Jesus tem todo o poder. O sangue de Jesus é poderoso para transformar a história. Porque ali havia um decreto de morte naquela região, mas aonde havia o sangue, ele não entrava. Talvez está vendo ali várias situações se levantando, mas o sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está te cobrindo todos os dias. O sangue de Jesus está te revestindo todos os dias. Então a Bíblia diz que passa o anjo da morte, ele mata ali os primogênitos de Faraó. E aquela noite era a noite da paz. A Bíblia diz que pela manhã ali havia um choro terrível naquela região, porque muitas crianças, muitas pessoas morreram ali. E aquele povo ali então decide expulsar o povo de Israel. O povo ali então é liberado, mas antes deles sair, eles pedem ali alguns pertences e é entregue para eles. A Bíblia diz então que eles partem pelo deserto. A Bíblia diz que havia um caminho que era mais perto, mas o Senhor, conhecendo aquele povo, o Senhor Jesus manda eles por outro caminho, porque porventura eles vêem a guerra, eles iam temer e iam voltar para o deserto, para o Egito. Porque muitas das vezes é assim conosco. Deus até nos libertou, Deus até transformou nossas vidas, mas na primeira peleja eu quero voltar para trás. Deus já mudou a minha vida, Deus já me libertou da bebida, do vício, da prostituição, mas na primeira luta eu quero voltar para o Egito. Na primeira dificuldade eu penso em voltar para o Egito. Então Deus, sabendo disso tudo, Deus manda eles para o outro caminho. Então a Bíblia diz que eles voltam para o outro caminho, porque Deus falou: se eles virem a guerra, eles vão temer. Eles não estão preparados ainda para a guerra. Eu tenho que preparar eles primeiro, eu tenho que moldar eles primeiro. Então a Bíblia diz que eles vão para o deserto. E como a Esther cantou aqui um louvor, havia uma coluna que protegia. De manhã era uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. Então aquele povo agora ali, ele sai da escravidão, e ele saindo ali em direção ao deserto. Agora aquele povo ali já não tem mais o jugo. Agora aquele povo ali já não está sendo ali oprimido mais. Mas aqui você vai entender que não adianta Deus libertar as pessoas e a pessoa ainda continuar presa. Meu Deus, isso é forte. Porque quando as pessoas, Deus já libertou espiritualmente, mas fisicamente ainda está presa. Deus já te libertou há muito tempo, mas a sua mentalidade ainda está presa. Porque você ainda não consegue avançar, porque ainda não está presa a mentalidade. Jesus. Porque muitas das vezes eu não dou um passo, porque a minha mentalidade ainda está no Egito. Eu ainda estou pensando na cebola, nos pepinos lá do Egito. Porque nós vamos entender a passagem ali, quando aquele povo já está ali livre. Aquele povo ali já não tem escravidão mais, já não tem um trabalho duro mais. Mas nas primeiras dificuldades eles começam a oprimir Moisés.
Moisés, por que você tirou nós dali? Por que você tirou nós de lá para morrer no meio do deserto com sede? Por que você tirou de nós lá para morrer de fome? Que a Bíblia diz que Moisés começa a se angustiar com aquela situação. Mas todas as vezes Moisés começa a clamar e Deus desce ali o poder. Aleluia. A Bíblia diz que mais de 3 milhões de pessoas no meio do deserto, sem um supermercado do lado, sem uma provisão do lado, e Deus alimentando aquele povo de dia e de noite. Aleluia. A Bíblia diz que cai o maná do céu, cai o pão vivo do céu, e aquele povo é alimentado diariamente. Aleluia. A Bíblia diz que quando dá sede, eles tocam na rocha e a água vem. Aleluia. Glória a Deus. O povo está livre, mas a mentalidade ainda está presa de coisas pequenas. Sabe o que eu aprendo com isso? Para nós vivermos uma vida de liberdade em Cristo, temos que libertar a nossa mente. Para nós compreender a liberdade de Cristo. Porque onde a liberdade de Deus, tem que haver ali frutos, tem que haver vida, conquista ali na sua vida. Mas quando a sua mentalidade está presa no Egito, você não avança. Porque aquele povo estava livre ali, mas a mentalidade toda hora voltava para o Egito. A Bíblia diz que antes deles saírem ali, no meio do caminho, eles vão em direção a Etã. Etã era mais ou menos ali que estava em direção ao mar, o mar vermelho. A Bíblia diz que quando eles estão acampados ali, há uma notícia lá, chega no faraó, eles estão ali cercados ali em Etã. A Bíblia diz que Moisés pega, que o faraó pega ali os seus cavalos, o seu exército, e vai em direção a eles. Mais uma vez Deus mostrando para eles: se Deus está com você, pode levantar o que levanta, você vai passar por cima. A Bíblia diz que eles estão ali aparentemente cercados. Eles estão entre Etã, só tinha uma saída em direção ao mar vermelho. E quando o faraó se levanta bem diante deles, a Bíblia diz que eles começam de novo a pressionar Moisés. Deu uma pressão sobre Moisés: por acaso não tinha tantos sepulcros lá no Egito, para você deixar nós morrer lá mesmo? Trouxe nós para o deserto para morrer aqui agora. A Bíblia diz que Moisés vai olhar para Deus e vai clamar a Deus. E Deus vai falar para ele: por que você me clama? Disse o povo que marcha. Aleluia. O povo está livre, mas as pernas da mentalidade não estão presas, eles não clamam. Aleluia. É forte. Muitas das vezes o povo de Deus está assim, pastor. Está desse jeito. Eles estão livres, Deus já libertou, já pagou o preço na cruz. Essa mentalidade física ainda está presa. A perna não anda, está travada. Aí se Moisés vai clamar aí, Deus vai falar: o que você está me clamando? Manda o povo marchar. Aí eles olham para as águas e falam: como é que eu vou marchar no meio das águas? Aí Deus fala: Moisés, estenda suas mãos. Estenda suas mãos no cajado. A Bíblia diz que automaticamente o mar se abre. Eu vou repetir de novo, você entender. A Bíblia diz que automaticamente o mar se abre. Glória a Deus. Quando o mar abre, eles passam em seco ali, uma parede de água do lado, uma parede do outro, eles marchando. Aleluia. A Bíblia diz que Miriam começa a adorar o Senhor, começa a cantar louvores ali, e eles passam adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então quando ele chega do outro lado, Deus fala: agora eu vou fazer o que tem que fazer com aquele povo. Porque durante esse tempo todo ali eles oprimiram, mas agora eles vão ver o poder de Deus. E quando os soldados de Faraó, e o Faraó entra ali dentro do mar, automaticamente as águas ali engolem eles. Aleluia. Mais uma vez o poder de Deus se manifestando. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz então ali que aquele povo chega do outro lado. Agora o povo está livre, mas começa a levantar várias situações. E aqui nós vamos entender: um povo está livre, mas a mente é presa ainda no deserto, aprisionada no deserto, no Egito. A Bíblia diz que em Êxodo 32, Moisés vai subir no monte, uma direção de Deus para ele ali, para aquele povo. Ele deixa ali Arão tomando conta do povo. E Moisés está ali no particular, na intimidade com Deus, adorando o Senhor Jesus. Deus falando com ele, uma cortina de fumaça envolvendo ele, e aquela glória de Deus descendo naquele ambiente. Mas a Bíblia diz que vai ouvir um alarido no meio daquele povo. E Deus
Deus fala para Moisés assim: desce lá no meio do arraial, porque o seu povo se contaminou. Aqui Deus já não fala nem o povo dele mais, ele fala com Moisés: o seu povo se contaminou. A Bíblia diz que mais uma vez uma opressão sobre Eli e Arão agora. O povo vê que Moisés sobe e começa a oprimir Arão. Esse Moisés aí já morreu quantos dias lá? Quase 40 dias no monte, ele já morreu e não voltou mais. E aí, quem nós vamos adorar agora? Levanta um Deus aí para nós adorarmos. Um povo que estava ali começa a adorar a estátua de novo. Um Deus que libertou com a mão forte, operou milagres ali, 10 pragas ali, destruiu o Egito. Os olhos deles contemplaram tudo aquilo ali. Agora eles pedem um Deus demais. Eles querem um Deus ali para eles adorar, para eles carregar e adorar. A Bíblia diz que devido à pressão ali, Arão cede, pede eles ali, olha, me dá aí tudo que vocês têm. A Bíblia diz que ele vai jogar ali dentro do fogo. E ali surge uma imagem de um bezerro. E o mais triste aqui, que eles começam a adorar aquele bezerro de ouro ali. E falando ali que aquele que era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Olha a mentalidade de um povo que está livre, mas está preso ainda a mentalidade. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Muitas das vezes Deus te livrou lá atrás. Muitas das vezes Deus curou lá atrás. Muitas das vezes Deus abriu porta lá atrás. Mas agora uma situação desse tamanhozinho que levantou. Você acha que Deus já não fala mais com você? Você acha que Deus já não existe mais? Você acha que Deus já não tem mais profeta para entregar algo para a sua vida? Aí você começa a adorar qualquer coisa. Estava nós esses dias conversando ali, o pastor citou o pão ali, nós estávamos passando manteiga no pão, pastor. E surgiu um assunto que quantas pessoas hoje em dia, conhecedoras da palavra de Deus, que outra hora estava dentro da casa de Deus, tinha um temor de Deus, agora estão em centro espírito, agora está na casa de Umbanda, agora está fazendo várias outras coisas que não condiz com a palavra. É a mesma coisa esse povo aqui, que viu o poder de Deus se manifestando na vida deles, que viu o Egito sendo castigado pelo poder de Deus, viu o cuidado de Deus ali no meio do deserto, com uma coluna de fogo, com o maná descendo do céu. E agora, porque Moisés está em intimidade com Deus ali, eles acham que já não tem mais Deus para proteger, já não tem mais Deus para prover o alimento. Muitas das vezes o inimigo tem usado essa estratégia dentro da igreja. Muitas das vezes o povo acha que Deus se calou. Pelo contrário, quando Deus está calado, Deus está caprichando o que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Quando Deus está em silêncio é porque Deus está preparando algo melhor ainda para a sua vida. Mas nós fazemos como aquele povo. Achamos que Deus esqueceu de nós. E procuramos outros deuses para adorar. E se ajuntamos vários outros deuses para adorar. A Bíblia diz então que Êxodo 32, aquele povo ali, na ausência do líder, eles criam outro Deus. Aí Deus traz para a nossa igreja hoje, pelo povo cristão hoje, na ausência de uma liderança, quem é você diante de Deus? Será que você comporta como livre ou como escravo? Porque quando o líder estava perto, eles ainda estavam respeitando. Mas quando o líder sobe para o monte, eles começam a adorar outro Deus. A Bíblia diz então que Moisés desce. Moisés ali, ele fala para Arão: por que você fez isso com esse povo? Aí Moisés vai falar com ele, ele vai falar: Moisés, esse povo, eles estavam querendo algum Deus, eles não estavam entendendo que você ia voltar. Então eu mandei eles trazer e joguei no fogo e criou isso aí. A Bíblia diz que Moisés joga no fogo ali aquele bezerro. E ele vai chamar: quem é de Deus, vem para perto de mim. A Bíblia diz que os levitas, da tribo de Levi, se aproximam de Moisés ali. E Moisés vai falar com eles: agora pega suas espadas aí.
porque agora eu vou matar aqueles que estão presos ainda lá no Egito. Eles não querem ser livres, não vai morrer. A Bíblia diz que Moisés entrega aí a espada para cada um. Então uma ordem dizendo de tenda em tenda e vai acabando com aqueles que estavam presos ainda. Porque tinha muita gente presa no meio deles. Sabe o que eu aprendo com isso? Se eu estiver andando no meio de pessoas ali que estão com as mãos atadas, com a mentalidade atada, eu não vou andar. Feche seus olhos, meus irmãos. Aleluia. Eu não sei aquilo que te prendia. Eu não sei o que você precisava, de qual libertação que você precisava nessa noite. Mas o mesmo Deus que livrou aquele povo ali, 430 anos no deserto, é o mesmo Deus que quer te libertar hoje. Aí talvez você está pensando assim, mas eu sou livre já. Talvez você não está entendendo ainda, mas tem algo espiritual que está te prendendo ainda, ou tem algo físico que está te prendendo ainda. E nessa noite Deus quer desatar isso. Ele quer trazer libertação no meio do povo. Glória a Deus. Porque a libertação de Deus é completa. Glória a Jesus. Porque Ele levantou Moisés ali para libertar o povo. Diz a Bíblia ali que a boa obra que Ele começa, Ele é fiel e justo para completar. Maravilha, Jesus. Então se Ele te deu uma chamada lá atrás, Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ao povo, meu Pai, que outra hora o Senhor Jesus libertou de várias situações. Só o Senhor conhece cada um deles, meu Pai. Qual, meu Pai, foi o Egito que o Senhor tirou eles, meu Deus? Só o Senhor conhece o Egito que eles saíram. E nessa noite, meu Pai, eu peço ao Senhor Jesus que não permita que eles voltem para esse Egito. Que não permita, meu Pai, que esse Egito, meu Pai, entre na mente deles de novo. Que não permita, meu Pai, que eles venham viver debaixo, meu Pai, de uma escravidão de novo. Porque nessa noite o Senhor mostrou, diante da Tua palavra, meu Pai, que o Senhor já libertou. Que a liberdade no Espírito de Deus, que o Senhor Jesus já entrou, meu Pai, com libertação. E a libertação do Senhor Jesus, meu Pai, não é como a libertação do mundo. O Senhor, meu Pai, entrou e libertou esse povo. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor Jesus uma unção de libertação no meio da tua igreja. Uma unção, meu Pai, que transforma. João 8,32: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, meu Pai, façamos entender e conhecer e prosseguir conhecer o Senhor nessa noite, meu Pai, para entendermos, meu Pai, que somos livres em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, onde está o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. 2 Coríntios 3,17: se pois o Filho de Deus vos libertar verdadeiramente, sereis livres. João 8,36. Então quem te libertou foi o Filho de Deus. Então você é livre. Põe na sua mente hoje, você é livre. Se verdadeiramente o Filho de Deus te libertar, você é livre nessa noite. Sai daqui liberto de todas as coisas. Glória a Deus. Todos os grilhões, todas as cadeias, toda a opressão que tentava afligir o povo de Deus essa noite já caiu por terra. Creio, Deus, aí não. Porque a liberdade de Deus, a libertação de Deus chegou hoje aqui para a sua vida. Só você que vai sair daqui com a libertação de Deus sobre a sua vida. Levanta a sua mão e aplauda o Senhor Jesus. Só você que crê que Deus pode transformar histórias aqui. Aqui é a carteira de trabalho, a chave de carro, de moto. Você que está com seu pertence ainda, traz aqui no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E conhecereis a verdade. Estenda suas mãos, só você que tem fé que Deus vai alcançar. Essa carteira de trabalho que eu não sei se alguém precisa de uma porta de emprego. Esses veículos aqui, essas portas de casa, janelas,
chave de casa aqui. Venha entrar em libertação lá em nome do Senhor Em Jesus. nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Sim, papai. Está aqui esses objetos se apresentando diante do Senhor, Pai. Meu Pai, nós consagramos diante do Senhor, meu Deus. Porque a poder do teu nome, Espírito Santo. Meu Pai, eu creio, meu Pai. Aonde essa chave tocar, Pai, a porta vai se abrir. O poder do Senhor Jesus vai entrar, meu Deus. Meu Pai, essa direção desses carros aqui, em moto, meu Deus. O poder do Senhor Jesus vai alcançar em nome do Senhor. Meu Pai, essa carteira de trabalho aqui, Senhor. Vai haver testemunho, meu Pai. Porque uma das melhores portas vai se abrir em nome do Senhor Jesus. A poder do teu nome, meu Pai. A poder do teu nome, Espírito Santo. Meu Pai, nós ungimos e consagramos diante do Senhor, meu Pai. Meu Pai, a tua mão está tocando em cada chave aqui, Pai. E eu aprendo, meu Pai, a porta que o Senhor abre, meu Pai, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Para nós ungimos e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é santo. Aleluia. Oh, glória.